O segundo livro de Adão e Eva detalha a vida e os tempos de Caim e sua irmã gêmea Luluva, quando partiram para o tempo em que Enoque foi levado por Deus. Conta também da persistência dos filhos de Deus em permanecer puros e salvos na montanha sagrada ao invés de corromperem-se com Caim e sua geração ímpia. O segundo livro de Adão e Eva. Quando Luluva ouviu as palavras de Caim, chorou e foi chamar seu pai e sua mãe, e contou-lhes como é que Caim matara seu irmão Abel. Então todos eles clamaram em altos brados, elevaram suas vozes e bateram em suas faces e jogaram pó sobre a cabeça e rasgaram suas vestes e saíram e chegaram ao lugar onde Abel fora morto. E encontraram-no prostrado na terra, morto, e as feras à sua volta, enquanto eles choravam e gritavam por causa deste justo. Seu corpo, por causa de sua pureza, exalava um aroma de doces especiarias. E Adão carregou-o, suas lágrimas rolando por sua face, e foi à caverna dos tesouros, onde o depositou e envolveu-o com especiarias, doces e mirra. E Adão e Eva continuaram com o seu funeral, em grande pesar, por 140 dias. Abel tinha 15 anos e meio de idade, Caim 17 e meio. Quanto a Caim, quando o luto pelo seu irmão terminara, tomou sua irmã Luluva e casou-se com ela, sem consentimento de seu pai e sua mãe, pois eles não podiam mantê-lo longe dela, por causa de seus corações pesarosos. Ele então desceu até a base da montanha, longe do jardim, perto do lugar onde havia matado seu irmão. E neste lugar havia muitas árvores frutíferas e florestas. Sua irmã deu-lhes filhos que por sua vez começaram a se multiplicar, gradativamente até que encheram aquele lugar. Mas quanto a Adão e Eva não se uniram depois do funeral de Abel por 7 anos. Após isso, entretanto, Eva concebeu e enquanto estava grávida Adão lhe disse: Vem, vamos fazer uma oferenda e oferecê-la a Deus e pedir-lhe que nos dê uma bela criança, em que possamos achar consolo, e que possamos unir em matrimônio a irmã de Abel. Então eles prepararam uma oferenda e trouxeram-no ao altar, ofereceram-na perante o Senhor, puseram-se a pedir-lhe que aceitasse sua oferenda e que lhes desse um bom filho. E Deus ouviu Adão e aceitou sua oferenda. Então, eles fizeram culto a Adão, Eva e sua filha, e desceram à caverna dos tesouros e colocaram uma lamparina ali, a fim de queimar de noite e de dia, diante do corpo de Abel. Então Adão e Eva continuaram a jejuar e orar até que chegou a hora do parto de Eva, quando então ela disse a Adão: Eu desejo ir à caverna na rocha, para ali dar à luz. E ele disse: Vai e leva contigo tua filha para cuidar de ti, mas eu permanecerei nesta caverna dos tesouros diante do corpo de meu filho Abel. Então Eva obedeceu a Adão e foi com sua filha. Mas Adão permaneceu sozinho na caverna dos tesouros. E Eva deu à luz um filho perfeito e belo de figura e semblante. Sua beleza era como a de seu pai Adão, ainda mais belo. Então Eva consolou-se ao vê-lo, e permaneceu 8 dias na caverna. Em seguida ela enviou sua filha a Adão para lhe dizer que viesse ver a criança e lhe desse um nome. Mas a filha ficou em seu lugar ao lado do corpo de seu irmão até que Adão voltasse. Assim fez ela. Assim, quando Adão veio e viu a boa aparência da criança, sua beleza, e sua figura perfeita, alegrou-se com ele, e consolou-se por Abel. Então deu à criança o nome de Sete, que significa que Deus ouviu minha prece e libertou-me de minha aflição. Mas isto também significa poder e força. Então, após Adão ter dado um nome à criança, ele voltou à caverna dos tesouros, e sua filha retomou para sua mãe. Mas Eva continuou em sua caverna, até que se completassem 40 dias, quando então ela foi a Adão, levando consigo a criança e sua filha. E eles foram ao rio de água, onde Adão e sua filha lavaram-se por causa de sua tristeza por Abel, mas Eva e o bebê lavaram-se para se purificar. Então eles retomaram e pegaram uma oferenda, foram à montanha e fizeram a oferenda pelo bebê, e Deus aceitou sua oferenda, enviou sua bênção sobre eles e sobre seu filho Sete, e eles voltaram à caverna dos tesouros. Quanto a Adão, ele não conheceu novamente sua mulher Eva pelo resto dos dias de sua vida, nem mais nasceu-lhes descendência, mas apenas aqueles 5, Caim, Luluva, Abel, Aclia e Sete. Mas Sete encorpava em estatura e força, e começou a jejuar e orar com fervor. Quanto a nosso pai Adão, ao final de 7 anos de separação de sua mulher Eva, foi alvo da inveja de Satã, e lutou para fazê-lo viver com ela novamente. Então Adão ergueu-se e foi para cima da caverna dos tesouros, e continuou a dormir ali noite após noite. Mas logo que clareava, todos os dias,
ele descia para a caverna para orar e receber uma bênção. Mas quando anoitecia ele subia ao topo da caverna, onde dormia sozinho, com receio de que Satã o derrotasse. E continuou assim separado por 39 dias. Então Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, ao ver Adão assim sozinho, jejuando e orando, apareceu-lhe na forma de uma bela mulher, que veio e parou na sua frente na noite do 40º dia, e disse-lhe: O Adão, desde o tempo em que morais nesta caverna, temos sentido grande paz entre vós, e vossas preces nos alcançaram e temos estado contentes conosco. Mas agora, ó Adão, que tu subiste ao topo da caverna para dormir, tivemos dúvidas acerca de vós, e grande tristeza se nos abateu por causa de tua separação de Eva. Então, novamente, quando estás no topo desta caverna, tua prece esvazia-se e teu coração vagueia de um lado a outro. Mas quando tu estavas na caverna tua prece era como fogo concentrado, ele descia até nós e tu encontravas descanso. Então eu também lamentei por teus filhos que tão separados de ti, e minha tristeza é grande pelo assassínio de teu filho Abel, pois ele era justo, e todos afligem-se por um homem justo. Mas eu me alegrei com o nascimento de teu filho Sete, mas depois de pouco tempo eu me entristeci muito por causa de Eva, porque ela é minha irmã. Pois quando Deus enviou um grande sono sobre ti e tirou-a do teu lado, ele me tirou também junto com ela. Mas ele a elevou colocando-a contigo, ao mesmo tempo que rebaixou a mim. Eu me alegrei por causa de minha irmã por ela estar contigo. Mas Deus me tinha feito uma promessa antes. Não te lamentes. Quando Adão subir ao topo da caverna dos tesouros e separar-se de Eva sua mulher, eu te enviarei a ele. Te unirás a ele em casamento, dar-lhe-ás 5 filhos, como Eva lhe deu 5. E agora, vê. A promessa de Deus para comigo é cumprida, pois foi ele quem me enviou a ti para o casamento, porque se tu te casares comigo, eu te darei filhos mais belos e melhores que os de Eva. Então, novamente, tu és ainda apenas um jovem, não termines tua juventude neste mundo em tristeza, mas passa os dias de tua juventude em gozo e prazer, pois teus dias são poucos e tua provação é grande. Sê forte, termina teus dias neste mundo em júbilo. Eu terei prazer contigo e tu regozija comigo desta maneira, sem receio. Levanta-te, pois, e cumpre a ordem de teu Deus. Ela então acercou-se de Adão e abraçou-o. Mas ao ver que ele seria vencido por ela, Adão orou a Deus com grande fervor para que ele o libertasse dela. Então Deus enviou sua palavra a Adão, dizendo: Ó Adão, esta figura é daquele que te prometera divindade e majestade. Ele não é benevolente para contigo, mas mostra-se a ti uma vez na forma de uma mulher, em outro momento, na semelhança de um anjo, em outras ocasiões, na semelhança de uma serpente, e em outra hora, na semelhança de um Deus. Mas ele faz tudo isso apenas para destruir tua alma. Agora, portanto, ó Adão, compreendendo teu coração, eu te libertei muitas vezes de suas mãos, para mostrar-te que eu sou um Deus misericordioso, e que eu quero teu bem e não tua ruína. Então Deus ordenou a Satã que se mostrasse a Adão diretamente, em sua própria forma hedionda. Mas quando Adão o viu, teve medo e tremia ao ver o seu aspecto. E Deus disse a Adão: Olha para este demônio e para sua aparência hedionda, e saibas que foi ele quem te fez cair da luz para a escuridão, da paz e do repouso para a labuta e a miséria. E olha, ó Adão, para aquele que disse de si mesmo que era Deus. Pode Deus ser negro? Acaso Deus tomaria a forma de uma mulher? Acaso há alguém mais forte que Deus? E pode ele ser vencido? Olha, pois, ó Adão, e vê como ele está preso na tua presença, no ar, incapaz de fugir. Portanto, eu te digo, não tenhas medo dele, daqui em diante toma cuidado, e cuidado com ele, no que ele possa te fazer. Então Deus expulsou Satã para longe de Adão, a quem ele fortaleceu, e cujo coração ele consolou, dizendo-lhe: Desce à caverna dos tesouros e não te separes de Eva, eu suprimirei de ti todo desejo animal. A partir deste momento o desejo deixou Adão e Eva, e eles desfrutaram o repouso por ordem de Deus, mas Deus não fez o mesmo a nenhum dos descendentes de Adão, mas apenas a Adão e Eva. Então Adão adorou o Senhor por tê-lo libertado e por ter apaziguado suas paixões. E ele desceu de cima da caverna e habitou com Eva como dantes. Isto pôs um fim aos 40 dias de sua separação de Eva. Quanto a Sete, quando tinha 7 anos de idade, conhecia o bem e o mal,
Era persistente em jejuar e orar, e passava todas as suas noites suplicando a Deus por misericórdia e perdão. Ele também jejuava ao elevar sua oferenda todos os dias, mais do que seu pai, pois tinha um belo semblante, como o de um anjo de Deus. Ele também tinha um bom coração, preservando as melhores qualidades de sua alma, e por esta razão erguia sua oferenda todos os dias. E a Deus agradava sua oferenda, mas também lhe agradava sua pureza. E ele continuou assim fazendo a vontade de Deus, de seu pai e sua mãe, até completar 7 anos de idade. Após isso, descendo do altar e tendo terminado sua oferenda, Satã apareceu-lhe na forma de um belo anjo, cheio de luz, com uma vara de luz em sua mão, cingido com um cinto de luz. Ele cumprimentou Sete com um belo sorriso e se pôs a iludi-lo com belas palavras, dizendo-lhe: O Sete, por que moras nesta montanha? Pois aqui é áspero, cheio de pedras e areia, de árvores sem frutos comestíveis, um lugar ermo sem habitações e sem cidades. Não é um bom lugar para habitar, mas tudo é calor, cansaço e sofrimento. Ele continuou dizendo: Mas nós moramos em belos lugares, num mundo diferente desta terra. Nosso mundo é de luz e nossas condições são das melhores. Nossas mulheres são mais bonitas que quaisquer outras. E eu desejo que tu, ó Sete, te cases com uma delas. Porque vejo que tu és belo de se olhar, e nesta terra não há nenhuma mulher à tua altura. Além disso, os que vivem neste mundo são apenas 5 almas ao todo. Mas em nosso mundo há muitos homens e muitas donzelas, um mais belo que o outro eu desejo, portanto, levar-te daqui, para que tu possas ver meus parentes e casar-te com quem tu preferires. Tu então habitarás comigo e estarás em paz, tu serás pleno de esplendor e luz, como nós. Tu permanecerás em nosso mundo e descansarás, deste mundo e da sua miséria tu nunca mais te sentirás cansado e esgotado, tu nunca mais farás uma oferenda, nem pedirás misericórdia, pois não cometerás mais pecado nem serás arrebatado por paixões. E se ouvires o que te digo, tu te casarás com uma das minhas filhas, pois entre nós não é pecado fazê-lo, nem é considerado desejo animal. Pois em nosso mundo não temos Deus, mas somos todos deuses, todos pertencemos à luz, celestiais, poderosos, fortes e gloriosos. Quando Sete ouviu essas palavras, ficou maravilhado e inclinou seu coração para o discurso traiçoeiro de Satã e disse-lhe: Acaso disseste que há um outro mundo criado além deste, e outras criaturas mais belas que as criaturas que estão neste mundo? E Satã disse: Sim, procura ouvir o que te disse, mas eu ainda as louvarei a seu modo de ser, para que me ouças. Mas Sete lhe disse: Teu discurso maravilhou-me, e tua bela descrição de tudo isto. Ainda assim eu não posso ir contigo hoje, não antes de ir a meu pai Adão e a minha mãe Eva e dizer-lhes tudo o que me contaste. Então se eles me permitirem ir contigo, eu irei. Novamente Sete disse: Receio fazer qualquer coisa sem o consentimento de meu pai e minha mãe, para que eu não pereça como meu irmão Caim e como meu pai Adão, que desobedeceu ao mandamento de Deus. Mas, vê, tu conheces este lugar, vem e encontra-te comigo aqui amanhã. Quando Satã ouviu isto, ele disse a Sete: Se tu contares a teu pai Adão o que eu te contei, ele não te permitirá vir comigo. Mas ouve-me, não contes a teu pai e tua mãe o que eu te disse, mas vem comigo hoje para nosso mundo, onde tu verás lindas coisas e divertir-te-ás ali, e festejarás este dia entre meus filhos, vendo-os e tomando tua dose de alegria, e rejubilando-te mais e mais. Então eu te trarei de volta a este lugar amanhã, mas se tu preferires habitar comigo, que assim seja. Então Sete respondeu: O espírito de meu pai e de minha mãe depende de mim, e se eu me esconder deles por um dia sequer, eles morrerão, e Deus me considerará culpado por pecar contra eles. E não fosse por saberem que eu vinha a este lugar para trazer minha oferenda, eles não se separariam de mim nem por uma hora sequer, nem eu iria a qualquer outro lugar, a menos que eles me permitissem. Mas eles me tratam muito bem, pois eu volto a eles rapidamente. Então Satã lhe disse: Que acontecerá-te se te esconderes deles por uma noite apenas e voltares a eles ao raiar do dia? Mas Sete, quando viu como ele continuava a falar e que ele não o largaria, correu, subiu ao altar, estendeu suas mãos a Deus e buscou dele a libertação. Então Deus enviou sua palavra e amaldiçoou Satã, que fugiu dele. Mas quanto a Sete, ele tinha subido ao altar, assim dizendo em seu coração: O altar é o lugar de oferenda, e Deus está ali, um fogo divino a consumirá.
Assim Satã será incapaz de me machucar, e não me levará daqui. Então Sete desceu do altar e foi até seu pai e sua mãe, a quem encontrou no caminho, com saudade de ouvir sua voz, pois ele se tinha atrasado um pouco. Ele então se pôs a contar-lhes o que lhe acontecerá com Satã, sob a forma de um anjo. Mas quando Adão ouviu este relato, beijou sua face e preveniu-o quanto àquele anjo, contando-lhe que era Satã que assim lhe aparecerá. Em seguida Adão pegou Sete, foram à caverna dos tesouros e rejubilaram-se ali. Mas daquele dia em diante Adão e Eva nunca mais se separaram dele, fosse para onde ele fosse, ou por sua oferenda ou por qualquer outra coisa. Este sinal acontecerá a Sete quando ele tinha 9 anos de idade. Quando nosso pai Adão viu que Sete tinha um coração perfeito, quis que ele se casasse, para que o inimigo não lhe aparecesse mais uma vez e o dominasse. Assim Adão disse a seu filho Sete: Eu desejo, ó meu filho, que tu te cases com sua irmã Aclia, a irmã de Abel, para que ela te dê filhos, que povoarão a terra, de acordo com a promessa de Deus a nós. Não tenhas medo, ó meu filho, não há vergonha nisso. Eu desejo que tu te cases, por receio de que o inimigo te vença. Sete, entretanto, não desejava se casar, mas por obediência a seu pai e sua mãe, ele não disse palavra. Assim Adão casou-o com Aclia. E ele tinha 15 anos de idade. Mas quando completou 20 anos, ele gerou um filho, a quem chamou de Enós, e depois gerou outros filhos além deste. Quando Enós tomou-se adulto, casou-se e gerou Cainã. Cainã também tomou-se adulto, casou-se, e gerou Malalel. Esses antepassados nasceram durante a vida de Adão e moraram na caverna dos tesouros. Então chegou a época dos 930 anos de Adão e dos 100 de Malalel, mas Malalel, ao tomar-se adulto, gostava de jejuar, orar e do trabalho duro, até que o fim dos dias de Adão aproximou-se. Quando nosso pai Adão viu que seu fim estava próximo, chamou seu filho Sete, que veio a ele na caverna dos tesouros e disse-lhe: Sete, meu filho, traze-me teus filhos e os filhos de teus filhos, para que eu possa abençoá-los antes de morrer. Quando Sete ouviu estas palavras de seu pai Adão, retirou-se e derramou um rio de lágrimas sobre suas faces e reuniu seus filhos e os filhos de seus filhos, e trouxe-os a seu pai Adão. Mas quando nosso pai Adão viu-os em sua volta, chorou por ter de separar deles. E quando eles o viram chorando, todos choraram junto, prostraram-se sobre suas faces dizendo: Como é que serás separado de nós, ó nosso pai? Como é que a terra te receberá e esconder-te-á de nossos olhos? Assim eles se lamentaram muito, e com palavras assim. Então nosso pai Adão abençoou-os a todos e disse a Sete, depois de abençoá-los: O Sete, meu filho, tu conheces este mundo, que cheio de tristeza e exaustão, e sabes de tudo o que nos aconteceu, de nossas provações aqui. Eu, portanto, ordeno-te agora com estas palavras: guardar a inocência, ser puro e justo e confiante em Deus, e não te inclinares aos discursos de Satã, nem às aparições nas quais ele se mostrar a ti. Mas guarda os mandamentos que eu te dou neste dia de hoje, depois dá-os a teu filho Enós, e que Enós os dê a seu filho Cainã, e Cainã a seu filho Malalel, de maneira que estes mandamentos prevaleçam firmemente entre vossos filhos. O Sete, meu filho, no momento em que eu morrer, tomai meu corpo e ungi-o com mirra, aloés e cássia e deixai-me aqui nesta caverna dos tesouros. Onde estão estas lembranças todas que Deus nos deu do jardim? O meu filho, mais tarde virá um dilúvio que destruirá todas as criaturas e poupará apenas 8 almas. Mas, ó meu filho, que aqueles que forem poupados dentre vossos filhos naquele tempo, levem meu corpo num barco até o dilúvio passar e eles saírem do barco. Então eles levarão meu corpo e depositá-lo no centro da terra, pouco depois de serem salvos das águas do dilúvio. Pois o lugar onde meu corpo será depositado é o centro da terra, Deus virá dali e salvará toda a nossa raça. Mas agora, ó Sete, meu filho, coloca-te à frente de teu povo, cuida dele e mantém-no no temor de Deus, e conduze-o no bom caminho. Ordena-lhe que jejue para Deus, e faz-o entender que não deve seguir Satã, para que ele não o destrua. Então, novamente, afasta teus filhos e os filhos de teus filhos dos filhos de Caim. Nunca lhes permitas misturarem-se com aqueles, nem se aproximarem deles, seja em suas palavras, seja em seus atos. Então Adão fez sua bênção descer sobre Sete, sobre seus filhos, e sobre todos os filhos de seus filhos. Em seguida voltou-se para seu filho Sete e para Eva sua mulher, e disse-lhes: Preservai este ouro,
este incenso e esta mirra que Deus nos deu como uma marca, pois nos dias vindouros um dilúvio exterminará a criação inteira. Mas aqueles que entrarem para a arca deverão levar consigo o ouro, o incenso e a mirra, junto com o meu corpo, e depositarão o ouro, o incenso e a mirra, com o meu corpo no centro da terra. Então, depois de um longo tempo, a cidade onde forem encontrados o ouro, o incenso e a mirra com meu corpo, será saqueada. Mas quando for saqueada, o ouro, o incenso e a mirra serão guardados junto com o espólio guardado, e nenhum deles perecerá, até que venha a palavra de Deus feito homem. Quando reis os levarão e os oferecerão a ele, o ouro em lembrança de ele ser rei, incenso em lembrança de ele ser Deus do céu e da terra, e mirra, em lembrança de sua paixão. Ouro também como uma lembrança de sua vitória sobre Satã e todos os nossos inimigos. Incenso como uma lembrança de que ele ressuscitará dos mortos, e será exaltado acima das coisas do céu e das coisas da terra. E mirra, em lembrança de que ele beberá fel amargo, e sentirá as dores do inferno de Satã. E agora, ó Sete, meu filho, vê, eu te revelei mistérios ocultos que Deus me havia revelado. Guarda meu mandamento para ti e para teu povo. Quando Adão terminou sua ordem a Sete, seus membros afrouxaram, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e sua língua cessou de falar de todo. Ele cerrou seus olhos e entregou o espírito. Mas quando seus filhos viram que ele estava morto, jogaram-se sobre ele, homens e mulheres, velhos e jovens, chorando. A morte de Adão ocorreu ao término de 930 anos de sua vida sobre a terra, no 15º dia de Barmude, após a contagem de uma etapa do sol, à 9ª hora. Foi numa sexta-feira, no mesmo dia em que ele foi criado, e no qual descansou, e a hora em que morreu, era a mesma de quando saiu do jardim. Então Sete o envolveu bem, embalsamou-o com muitas especiarias aromáticas de árvores sagradas e da montanha sagrada, e depositou seu corpo a leste, dentro da caverna, ao lado do incenso, colocou na sua frente uma lamparina permanentemente acesa. Em seguida seus filhos, puseram-se diante dele chorando e pranteando a noite inteira até o raiar do dia. Em seguida Sete e seu filho Enós e Cainã, o filho de Enós, saíram e levaram boas oferendas para apresentar ao Senhor, e chegaram ao altar sobre o qual Adão oferecia presentes a Deus, quando ele o fazia. Mas Eva lhes disse, esperai até que peçamos primeiro a Deus que aceite nossas oferendas, e guarde consigo a alma de Adão seu servo, e que a leve para descansar. E todos puseram-se de pé e oraram. E quando terminar sua oração, a palavra de Deus veio e consolou-os pelo seu pai Adão. Depois disso, ofereceram seus presentes por eles e por seu pai. E quando terminara sua oferenda, a palavra de Deus veio a Sete, o mais velho dentre eles, dizendo-lhe, o Sete, 3 vezes. Como eu estive com teu pai, assim também estarei contigo, até o cumprimento da promessa que eu lhe fiz a teu pai, dizendo que eu enviarei minha palavra e salvar-te-ei a tua descendência. Mas, quanto a teu pai Adão, guarda os mandamentos que ele te deu, e afasta teus descendentes dos de Caim teu irmão. E Deus retirou sua palavra de Sete. Então Sete, Eva e seus filhos desceram da montanha para a caverna dos tesouros. Mas Adão foi o primeiro cuja alma morreu na terra do Éden, na caverna dos tesouros, pois ninguém morrera antes dele, apenas seu filho Abel, assassinado. Então todos os filhos de Adão levantaram-se e prantearam seu pai Adão e fizeram oferendas por ele, durante 140 dias. Após a morte de Adão e de Eva, Sete separou seus filhos, e os filhos de seus filhos, dos filhos de Caim. Caim e seus descendentes desceram e habitaram a oeste, abaixo do lugar onde ele matara seu irmão Abel. Mas Sete e seus filhos moravam ao norte, na montanha da caverna dos tesouros, para ficarem próximos de seu pai Adão. E Sete, o mais velho, grande e bom, de alma pura e de mente forte, liderava seu povo, e instruía-o em inocência, penitência e mansidão, e não permitia que nenhum dos seus descesse para junto dos filhos de Caim. Mas por causa de sua pureza eles eram chamados filhos de Deus, e estavam com Deus, no lugar das hostes de anjos caídos, pois continuaram louvando a Deus e cantando-lhe salmos em sua caverna, a caverna dos tesouros. Pois Sete punha-se em pé defronte ao corpo de seu pai Adão e de sua mãe Eva, e orava noite e dia, e pedia por misericórdia para si e seus filhos. E ao ter alguma dificuldade no lidar com um filho, ele o aconselhava. Mas Sete e seus filhos não gostavam do trabalho terreno, mas davam-se a coisas celestes,
pois não tinham outros pensamentos a não ser louvores, doxologias e salmos a Deus. Por isso eles sempre ouviam as vozes dos anjos, louvando e glorificando a Deus, vindas de dentro do jardim ou quando eram enviados por Deus numa missão ou quando subiam ao céu. Pois Sete e seus filhos, em razão de sua pureza, ouviam e viam aqueles anjos, pois o jardim não estava muito acima deles, mas apenas a cerca de 15 cúbitos espirituais. Agora, um cúbito espiritual equivale a 3 cúbitos humanos, ao todo 45 cúbitos. Sete e seus filhos habitavam na montanha abaixo do jardim, não semeavam nem colhiam, não manufaturavam nenhum alimento para o corpo, nem mesmo trigo, mas tão somente oferendas. Comiam os frutos das árvores carregadas que cresciam na montanha onde moravam, pois Sete frequentemente jejuava a cada 40 dias, como também o faziam seus filhos mais velhos. Porque a família de Sete sentia o aroma das árvores do jardim, quando o vento de lá soprava. Eles eram felizes, inocentes, sem sobressaltos, não havia inveja, nem mais ações nem ódio entre eles. Não havia paixão animal, de nenhuma boca dentre eles saíam palavras deturpadas ou maldição, nem conselho mau nem mentira. Pois os homens daquele tempo nunca juravam, mas, sob circunstâncias difíceis, quando as pessoas precisam jurar, eles juravam pelo sangue de Abel o justo. Mas eles confinavam seus filhos e suas mulheres todos os dias na caverna para jejuar e orar e adorar Deus o Altíssimo. Eles se abençoavam no corpo de seu pai Adão e ungiam-se com ele. E assim fizeram até que o fim de Sete aproximou-se. Então Sete o justo chamou seu filho Enós e Cainã, filho de Enós, e Malalel, filho de Cainã, e disse-lhes: Como o meu fim está próximo, quero construir um telhado sobre o altar no qual oferecemos presentes. Eles obedeceram sua ordem e saíram, todos, tanto velhos quanto jovens, e trabalharam com persistência, construíram um lindo telhado sobre o altar. E a intenção de Sete, a fazer assim, era que a bênção vivesse sobre seus filhos na montanha, e que ele fizesse uma oferenda por eles antes de morrer. Então, quando a construção do telhado estava pronta, ordenou-lhes que fizessem oferendas. Eles trabalharam diligentemente nelas e trouxeram-nas a Sete seu pai, que a levou e ofereceu-as sobre o altar, e pediu a Deus que aceitasse suas oferendas, que tivesse misericórdia pela alma de seus filhos, e que os protegesse das mãos de Satã. E Deus aceitou sua oferenda e enviou sua bênção sobre ele e sobre seus filhos. Então Deus fez uma promessa a Sete, dizendo: Ao final dos grandes 5 dias e meio, acerca dos quais eu fiz uma promessa a ti e a teu pai, enviarei minha palavra e salvar-te-ei a tua descendência. Então Sete e seus filhos e os filhos de seus filhos reuniram-se e desceram do altar, foram à caverna dos tesouros, onde oraram e abençoaram no corpo de nosso pai Adão, ungiram-se com ele. Mas Sete habitou a caverna dos tesouros por alguns dias e depois sofreu os sofrimentos da morte. Então Enós, o primogênito, veio a ele, com Cainã, com Malalel, o filho de Cainã, e Jered, filho de Malalel, e Enoque, filho de Jered, com suas mulheres e filhos, para receberem as bênçãos de Sete. Então Sete orou por eles e abençoou-os e conjurou-os pelo sangue de Abel o justo, dizendo: Eu vos imploro, meus filhos, não deixeis que nenhum de vós desça desta sagrada e pura montanha. Não façais camaradagem com os filhos de Caim, o assassino e o pecador, que matou seu irmão, pois sabeis, ó meus filhos, que fugimos dele, e de todo o seu pecado, com toda a nossa força, porque ele matou seu irmão Abel. Depois de dizer isto, Sete abençoou Enós, seu primogênito, e ordenou-lhe que mantivesse o hábito de ministrar na pureza diante do corpo de nosso pai Adão todos os dias de sua vida, e também de ir periodicamente ao altar que ele Sete construíra. E ordenou-lhe instruir seu povo em justiça, em discernimento e pureza todos os dias de sua vida. Em seguida os membros de Sete afrouxaram, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e tornou-se incapaz de falar, e ele entregou o espírito e morreu um dia depois de completar 912 anos, ao 27º dia do mês Abib, tendo então Enoque 20 anos de idade. Então eles enrolaram cuidadosamente o corpo de Sete, embalsamaram-no com ervas aromáticas e depositaram-no na caverna dos tesouros, à direita do corpo de nosso pai Adão, e prantearam-no durante 40 dias. Ofereceram presentes por ele, como o fizeram por nosso pai Adão. Depois da morte de Sete, Enós elevou-se à chefia de seu povo, a quem ele instruiu em justiça e discernimento, como seu pai lhe havia ordenado.
Mas na época em que Enós chegou aos 820 anos de idade, Caim tinha uma prole numerosa, pois eles casavam-se com frequência, dados que eram aprazeres animais, até que a terra abaixo da montanha estava cheia deles. Naqueles dias vivia Lameque o cego, que descendia dos filhos de Caim. Ele tinha um filho cujo nome era Tum, e ambos possuíam muito gado. Mas Lameque tinha o hábito de enviá-lo para pastar por um jovem pastor, que cuidava dele, e que, ao voltar para casa à noite, chorava perante seu avô e perante seu pai Atum e sua mãe Azina e dizia-lhes: quanto a mim, não posso pastorear este gado sozinho, com receio de que alguém me roube algum, ou me mate por causa dele, pois entre os filhos de Caim havia muito roubo, assassínio e pecado. Então Lameque apiedou-se dele e disse: em verdade, sozinho ele pode ser dominado pelos homens deste lugar. Assim, Lameque ergueu-se, pegou um arco que guardava desde sua juventude, antes de se tornar cego, e pegou flechas grandes, pedras lisas, uma funda que possuía e foi ao campo com o jovem pastor e colocou-se na retaguarda do gado, enquanto o jovem pastor vigiava o gado. Lameque assim fez por muitos dias. Entre mentes, Caim, desde que Deus o renegara e o amaldiçoara com tremor e terror, não conseguia nem estabelecer-se nem encontrar repouso em lugar algum, mas vagueava de um lugar para outro. Em suas andanças chegou até as mulheres de Lameque e perguntou-lhes acerca dele. Elas disseram-lhe: ele está no campo com o gado. Então Caim foi à sua procura, e, ao chegar ao campo, o jovem pastor ouviu seu ruído e o gado arrebanhando-se para sair de sua frente. Então ele disse a Lameque: o meu senhor, acaso é uma fera selvagem ou um ladrão? E Lameque disse-lhe: faça-me entender para onde ele olha, quando se aproximar. Então Lameque curvou seu arco, colocou uma flecha nele e ajustou uma pedra na funda. E quando Caim saiu do campo aberto, o pastor disse a Lameque: atira. Vê, ele está chegando. Então Lameque atirou em Caim com uma flecha e atingiu-o no lado. E Lameque golpeou-o com uma pedra de sua funda, que bateu em seu rosto e arrancou-lhe os olhos. Então Caim caiu de uma vez e morreu. Então Lameque e o jovem pastor foram até ele e encontraram-no prostrado no solo. O jovem pastor disse-lhe: este é Caim, nosso avó, que tu mataste, ó meu senhor. Então Lameque penalizou-se com isto e, de amargura remorso, com suas mãos espalmadas golpeou a cabeça do jovem, que caiu como morto. Lameque pensou que fosse só um desmaio, por isso ele pegou uma pedra e golpeou-o e esmagou sua cabeça até que ele morreu. Quando Enós completa 900 anos de idade, todos os filhos de Sete Cainã e o seu primogênito, com suas mulheres e filhos, reuniram-se a seu redor, pedindo-lhe uma bênção. Ele então orou por eles, abençoou-os, e conjurou pelo sangue de Abel o justo, dizendo-lhes: não permitais que nenhum de vossos filhos desça desta montanha sagrada, e não permitais que façam camaradagem com os filhos de Caim o assassino. Em seguida Enós chamou seu filho Cainã e disse-lhe: atenta, ó meu filho, e dedicaste de coração a teu povo, instrui-o em justiça e em inocência, e põe-te ministrando defronte ao corpo de nosso pai Adão, todos os dias de tua vida. Após isso, Enós entrou em repouso, com a idade de 985 anos, e Cainã enrolou-o e depositou-o na caverna dos tesouros à esquerda de seu pai Adão, e fez oferendas por ele, segundo o costume de seus ancestrais. Após a morte de Enós, Cainã se colocou na chefia de seu povo na justiça e inocência. Como seu pai lhe ordenara, ele também continuou a ministrar perante o corpo de Adão, dentro da caverna dos tesouros. Então, depois de viver 910 anos, acometeram-no o sofrimento e a doença. E, estando prestes a entrar em repouso, todos os chefes de família com suas mulheres e filhos vieram a ele, e ele abençoou-os e conjurou-os pelo sangue de Abel o justo, dizendo-lhes: não permitais que nenhum dentre vós desça desta montanha sagrada, e não façais camaradagem com os filhos de Caim, o assassino. Malalel, seu primogênito, recebeu esta ordem de seu pai, que o abençoou e morreu. Então Malalel embalsamou-o com ervas aromáticas e depositou-o na caverna dos tesouros, com seus ancestrais, e todos fizeram oferendas por ele, segundo o costume de seus ancestrais. Então Malalel chefiou seu povo e instruiu-o na justiça e inocência, e vigiou-o para que não se relacionasse com os filhos de Caim. Ele também continuou na caverna dos tesouros, orando e ministrando perante o corpo de nosso pai Adão, pedindo a Deus misericórdia para si e para seu povo, até que completou 870 anos de idade, quando caiu doente.
Então todos os seus filhos reuniram-se a seu redor para vê-lo e pedir-lhe sua bênção a todos, antes que deixasse este mundo. Então Malaléu ergueu-se e sentou-se no leito, com lágrimas rolando pelas faces, e chamou seu filho mais velho Jered, que veio até ele. Ele então beijou sua face e disse-lhe: A Jered, meu filho, conjuro-te, por aquele que fez o céu e a terra, a vigiares teu povo e a provê-lo na justiça e na inocência, e conjuro-te a não permitires que nenhum deles desça desta montanha sagrada até os filhos de Caim, para que não pereçam com eles. Ouve, ó meu filho, futuramente virá uma grande destruição sobre esta terra por causa deles. Deus ficará irado com o mundo e destruí-lo-á pelas águas. Mas eu também sei que teus filhos não te obedecerão, e que eles descerão desta montanha e relacionar-se-ão com os filhos de Caim, e que perecerão com eles. Ah, meu filho, ensina-os e vigia-os, para que nenhuma culpa te seja atribuída por causa deles. Malaléu disse, ainda, a seu filho Jered: Quando eu morrer, embalsama meu corpo e deposita-o na caverna dos tesouros, ao lado dos corpos de meus ancestrais. Em seguida põe-te perante meu corpo e ora a Deus, e cuida deles, e cumpre teu ministério perante eles, até tu mesmo entrares em repouso. Malaléu em seguida abençoou os seus filhos, e depois disso deitou-se em seu leito e entrou em repouso como seus ancestrais. Mas quando Jered viu que seu pai Malaléu estava morto, chorou e entristeceu-se, e abraçou e beijou suas mãos e pés, e assim fizeram todos os seus filhos. E seus filhos embalsamaram-no cuidadosamente e depositaram-no ao lado dos corpos de seus ancestrais. Em seguida ergueram-se e prantearam-no por 40 dias. Então Jered seguiu a ordem de seu pai e ergueu-se como um leão sobre seu povo. Ele instruiu em justiça e inocência, e ordenou-lhe que nada fizesse sem aconselhar-se com ele, pois receava que pudesse ir ter com os filhos de Caim. Por causa disso dava-lhes ordens repetidamente, e continuou a fazê-lo até o fim de 485 anos de idade. Ao final desse período, aconteceu-lhe o seguinte sinal. Como Jered postava-se como um leão defronte aos corpos de seus ancestrais, orando e prevenindo seu povo, Satã invejou e forjou uma linda visão, porque Jered não permitia que seus filhos fizessem qualquer coisa sem a sua anuência. Satã então apareceu-lhe com 30 homens da sua hoste, na forma de belos homens, sendo o próprio Satã o mais velho e o maior dentre eles, com uma bela barba. Eles pararam a boca da caverna e chamaram por Jered, para que saísse a seu encontro. Ele saiu a seu encontro e achou-os com a aparência de belos homens, cheios de luz e de grande beleza. Admirou sua beleza e sua aparência, e pensou consigo mesmo se eles poderiam ser filhos de Caim. Ele também disse em seu coração: Como os filhos de Caim não podem subir ao alto desta montanha, e nenhum deles é tão belo como estes parecem ser, e dentre estes homens não está nenhum da minha parentela, estes devem ser os estranhos. Então Jered e eles trocaram saudações e ele disse ao mais velho dentre eles: O meu pai, explica-me a maravilha que há em ti, e dize-me quem são estes contigo, pois me parecem estranhos. Então o mais velho se pôs a chorar, e os outros choraram junto, e ele disse a Jered: Eu sou Adão, a quem Deus criou primeiro, e este é Abel meu filho, que foi morto por seu irmão Caim, cujo coração Satã incitou que o matasse. Depois, este é meu filho Sete, que eu pedi ao Senhor, que me deu para consolar-me no lugar de Abel. Depois, este aqui é meu filho Enós, filho de Sete, e aquele outro é Cainã, filho de Enós, e aquele outro ainda é Malaléu, filho de Cainã, teu pai. Mas Jered continuou espantado com sua aparência, e com o que o mais velho lhe falava. Então o mais velho disse-lhe: Não estranhes, ó meu filho, nós vivemos na terra ao norte do jardim, a qual Deus criou antes do mundo. Ele não queria nos permitir viver lá, mas nos colocou dentro do jardim, abaixo do qual vós estáis morando agora. Mas depois que eu desobedeci, ele me fez sair de lá e deixou-me morar nesta caverna. Grandes e dolorosos sofrimentos me aconteceram. E quando minha morte aproximou-se, eu ordenei a meu filho Sete que cuidasse bem de seu povo, e esta minha ordem deve ser passada de um para o outro, até o fim das gerações vindouras. Mas, ó Jered, meu filho, nós vivemos em belas regiões, ao passo que vós viveis aqui na miséria. Como este teu pai Malaléu me informou, contando-me que um grande dilúvio virá e destruirá a terra inteira. Portanto, ó meu filho, receando por vós, levantei-me e levei meus filhos comigo, e vim até aqui para visitar-te e a teus filhos, mas eu te encontrei em pé nesta caverna, chorando,
e teus filhos espalhados por esta montanha, no calor e na miséria. Mas, ó meu filho, ao nos perdermos ao caminharmos até aqui, encontramos outros homens abaixo desta montanha, que habitam um lindo país, cheio de árvores e de frutas, e de toda espécie de vegetais. É como um jardim, de maneira que ao encontrá-los pensamos que erais vós, até que teu pai Malaléu contou-me que eles não o eram. Agora, portanto, ó meu filho, ouve meu conselho e desce até eles, tu e teus filhos. Vós descansareis de todo esse sofrimento em que estais. Mas caso tu não queiras descer até eles, então levanta-te, toma teus filhos, e vem conosco ao nosso jardim. Vós vivereis em nossa linda terra, e repousareis de toda esta aflição, que tu e teus filhos suportais agora. Jered, então, ao ouvir este discurso do mais velho, surpreendeu-se e se pôs a andar de lá para cá, mas naquele momento não encontrou nenhum de seus filhos. Então ele respondeu e disse ao mais velho, por que vos escondestes até hoje? E o mais velho retrucou, se teu pai não nos tivesse contado, nós não saberíamos. Então Jered tomou suas palavras como verdadeiras. Assim, aquele mais velho disse a Jered, para que procuraste em tua volta? E ele disse, eu estava procurando por um de meus filhos para contar-lhe que eu vou convosco, e para que eles desçam até aqueles de quem tu me falaste. Quando o mais velho ouviu a intenção de Jered, disse-lhe, deixa este propósito por ora e vem conosco. Tu verás nosso país, caso a terra onde moramos te agradar. Nós e tu retomaremos aqui e levaremos tua família conosco. Mas se o nosso país não te agradar, tu voltarás a teu próprio lugar. E o mais velho apressou Jered que fosse antes que um de seus filhos viesse e o aconselhasse a não fazê-lo. Jered, então, saiu da caverna e foi com eles, e no meio deles. E eles consolaram-no até que chegaram ao topo da montanha dos filhos de Caim. Então o mais velho disse a um de seus companheiros, nós esquecemos algo na entrada da caverna, e que é a vestimenta escolhida que trouxemos para vestir Jered. Ele então disse a um deles, alguém volte, e nós esperaremos aqui. Então vestiremos Jered e ele será como nós, bom, bonito e adequado para vir conosco para nosso país. Então aquele voltou. Mas quando ele estava a uma curta distância, o mais velho chamou-o e disse-lhe, espera até que eu chegue e fale contigo. Então ele parou e o mais velho aproximou-se dele e disse-lhe, uma coisa esquecemos na caverna, é isto, apagar a lamparina que queima lá dentro, acima dos corpos que lá estão. Em seguida volta a nós, rápido. Aquele partiu e o mais velho voltou para junto de seus companheiros e de Jered. E eles desceram da montanha, e Jered com eles, e ficaram junto a uma fonte de água, próximo às casas dos filhos de Caim, e aguardaram o seu companheiro até que ele trouxesse a vestimenta para Jered. Aquele, então, que voltará à caverna, apagou a lamparina e voltou para junto deles e trouxe uma ilusão consigo e mostrou-a a eles. E quando Jered a viu, admirou sua beleza e graça, e alegrou-se em seu coração acreditando que era tudo verdadeiro. Mas enquanto eles ali estavam, 3 deles entraram nas casas dos filhos de Caim, e disseram-lhes, trazei-nos hoje algum alimento até a fonte de água, para nós e nossos companheiros comermos. Mas, ao verem-nos, os filhos de Caim surpreenderam-se com eles e pensaram, estes são bonitos de se olhar, e tais como nunca vimos antes. Assim eles se levantaram e foram até a fonte de água, para ver seus companheiros. Então os acharam tão bonitos, que se puseram a clamar alto pela vizinhança para que outros se juntassem e viessem ver aqueles belos seres. Então rodearam-nos, homens e mulheres. Em seguida o mais velho disse-lhes, nós somos estrangeiros em vossa terra, trazei-nos alimento e bebida, vós e vossas mulheres, para refazermo-nos convosco. Quando aqueles homens ouviram essas palavras do mais velho, cada um dos filhos de Caim trouxe sua mulher, e outro trouxe sua filha, e assim, muitas mulheres vieram ter com eles, cada um dirigindo-se a Jered ou em favor de si mesmo ou de sua mulher, todos iguais. Mas quando Jered viu o que eles faziam, até sua alma retraiu-se, ele nem queria provar do alimento ou da bebida deles. O mais velho viu-o retrair-se deles e disse-lhe, não fiques triste, eu sou o grande chefe, assim como me verás fazer, faze-o tu da mesma maneira. Então ele estendeu suas mãos e tomou uma das mulheres, e 5 de seus companheiros fizeram o mesmo perante Jered, para que ele fizesse como eles. Mas ao vê-los agindo com infâmia, Jered chorou e disse consigo mesmo, meus ancestrais nunca fizeram nada parecido.
Ele então estendeu suas mãos e orou com coração ardente, e com muito lamento, e suplicou a Deus que o livrasse daquelas mãos. Tão logo Jared começou a orar, o ancião fugiu com seus companheiros, pois eles não podiam permanecer num local de oração. Em seguida Jared voltou-se, mas não os viu mais, porém achou-se no meio dos filhos de Caim. Ele então chorou e disse: Ó Deus, não me destruais junto com esta raça, contra a qual meus ancestrais me preveniram. Pois, ó meu Senhor Deus, pensei que aqueles que me apareceram eram meus ancestrais, mas agora descobri serem demônios que me iludiram com sua aparência bonita até eu acreditar neles. Mas agora eu vos peço, ó Deus, que me livreis desta raça, no meio da qual estou agora, como vós me livrastes daqueles demônios. Enviai vosso anjo para que me tire do meio deles, pois eu sozinho não tenho força para escapar-lhes. Quando Jared terminou sua oração, Deus enviou seu anjo até o meio deles, que pegou Jared e colocou-o sobre a montanha, e indicou-lhe o caminho, aconselhou-o, e então o deixou. Os filhos de Jared tinham o costume de visitá-lo a toda hora para receber sua bênção e pedir seu conselho para tudo o que fizessem, e quando ele tinha trabalho para fazer, eles faziam-no por ele. Mas desta vez, ao entrarem na caverna, não encontraram Jared, mas encontraram a lamparina apagada e os corpos dos ancestrais revirados, e vozes saíam deles pelo poder de Deus, que diziam: Satã enganou nosso filho numa visão, querendo destruí-lo como destruiu nosso filho Caim. Eles também disseram: Senhor Deus do céu e da terra, libertai nosso filho da mão de Satã, que forjou uma visão grande e falsa diante ele. Eles também falaram de outros assuntos, pelo poder de Deus. Mas ao ouvirem essas vozes, os filhos de Jared amedrontaram-se e puseram-se a chorar pelo seu pai, pois não sabiam o que lhe havia acontecido. E choraram por ele durante aquele dia até o pôr do sol. Então Jared chegou com um semblante angustiado, miserável de espírito e de corpo, e lastimoso por ter estado longe dos corpos de seus ancestrais. Mas, ao aproximar-se Jared da caverna, seus filhos viram-no, e acorreram, e penduraram-se no seu pescoço lamentando-se e dizendo-lhe: Ah, pai, onde estiveste? E por que nos deixaste, como não devias? E mais: Ah, pai, quando desapareceste a lamparina acima dos corpos de nossos antepassados apagou-se. Os corpos foram revirados e vozes saíram deles. Quando Jared ouviu isto ficou penalizado e foi para dentro da caverna, e lá encontrou os corpos jogados pelo chão, a lamparina apagada e os próprios antepassados orando por sua libertação das mãos de Satã. Então Jared caiu sobre os corpos e abraçou-os e disse: A meus antepassados, através de vossa intercessão que Deus me liberte das mãos de Satã. E suplico que peçais a Deus que me guarde e oculte-me dele até o dia de minha morte. Então todas as vozes calaram-se, salvo a voz de nosso pai Adão, que falou a seu companheiro, dizendo: A Jared, meu filho, oferece presentes a Deus por ter te libertado da mão de Satã, e quando trouxeres essas oferendas, oferece-as no altar no qual eu oferecia. Além disso, cuidado com Satã, pois ele me enganou muitas vezes com suas visões, querendo destruir-me, mas Deus libertou-me de sua mão. Ordena a teu povo que esteja em guarda contra ele, e nunca pares de oferecer presentes a Deus. Então a voz de Adão também se calou, e Jared e seus filhos espantaram-se com isto. Em seguida colocaram os corpos como estavam antes, e Jared e seus filhos permaneceram orando durante aquela noite inteira, até o raiar do dia. Então Jared preparou uma oferenda e ofereceu-a no altar, conforme Adão lhe ordenara. E enquanto subia ao altar, orava a Deus por misericórdia e perdão de seu pecado, por permitir que houvessem apagado a lamparina. Então Deus apareceu a Jared no altar e abençoou-o e a seus filhos, e aceitou suas oferendas, e ordenou a Jared pegar do fogo sagrado do altar e com ele acender a lamparina que iluminava o corpo de Adão. Então Deus revelou-lhe novamente a promessa feita a Adão, explicou-lhe 5.500 anos, e revelou-lhe o mistério de sua vinda à terra. E Deus disse a Jared: Quanto ao fogo que tu pegaste do altar para acender a lamparina, que permaneça junto a todos vós para iluminar os corpos, e que não saia da caverna, até que o corpo de Adão dela saia. Mas, ó Jared, cuida do fogo, para que queime brilhante na lamparina, nem saias novamente da caverna, até receberes uma ordem através de uma visão, e não de uma ilusão, como a que viste. Então ordena novamente a teu povo que não mantenha relacionamento com os filhos de Caim, e não aprenda seus costumes, pois eu sou Deus que não amo o ódio nem ações perversas.
Deus deu também muitos outros mandamentos a Jared e abençoou-o. Então retirou sua palavra dele. Em seguida Jared aproximou-se de seus filhos, pegou um pouco de fogo e desceu à caverna, e acendeu a lamparina perante o corpo de Adão, e deu a seu povo os mandamentos conforme Deus lhe dissera. Este sinal aconteceu a Jared no final dos seus 450 anos, como aconteceram também muitas outras maravilhas, que não registramos. Mas registramos apenas este para sermos breves e não alongarmos nossa narrativa. E Jared continuou a ensinar seus filhos por 80 anos, mas depois disso eles começaram a desobedecer aos mandamentos que ele lhes dera, e a fazer muitas coisas sem seu consentimento. Eles começaram a descer da montanha sagrada, um após o outro, e a se misturar aos filhos de Caim, em camaradagem impura. Agora, a razão pela qual os filhos de Jared desceram da montanha sagrada, é esta, que vos revelaremos em seguida. Depois de haver Caim descido à terra do solo escuro, e seus filhos ali multiplicado, existia um dentre eles, cujo nome era Genum, filho de Lameco cego, que havia matado Caim. Mas quanto a este Genum, Satã veio-lhe em sua infância, e ele fizera diversas trombetas e trompas, e instrumentos de corda, símbolos e saltérios, e liras e harpas e flautas, e tocava-os o tempo todo e a toda hora. E ao tocá-los, Satã entrou neles, assim que deles ouviam-se belos e doces sons que arrebatavam o coração. Então ele reunia grupos e mais grupos para tocá-los, e quando eles tocavam, agradavam muito aos filhos de Caim, que se inflamavam com o pecado entre si e ardiam como fogo, enquanto Satã inflamava seus corações, um para com o outro, e aumentava a paixão entre eles. Satã também ensinou Genum a tirar do cereal uma bebida forte, e Genum usava-a para reunir grupos e mais grupos em casas de bebida, e colocava-lhes nas mãos toda espécie de frutas e flores, e eles bebiam juntos. Assim, este Genum multiplicou o pecado excessivamente. Além disso, agia com orgulho e ensinava os filhos de Caim a praticar toda a sorte da mais grosseira maldade, que eles não conheciam, e conduziu-os às várias práticas que eles antes não conheciam. Então, Satã, ao ver que eles cediam a Genum e obedeciam-lhe em tudo o que ele lhes dizia, alegrou-se muitíssimo, aumentou o entendimento de Genum, até que ele pegou o ferro e com ele fez armas de guerra. Então, quando eles se embebedavam, o ódio e o crime aumentavam entre eles. Um homem usava violência contra o outro para ensinar-lhe o mal, tomando seus filhos e pervertendo-os, na sua frente. E quando os homens viam que estavam vencidos, e viam outros que não tinham sido subjugados, aqueles que eram derrotados vinham Genum, refugiavam-se a Selado, e ele fazia os seus aliados seus. Assim o pecado aumentou entre eles muitíssimo. Aqui um homem dava em casamento sua própria irmã ou filha ou mãe e outras, ou a filha da irmã de seu pai, de maneira que não havia mais distinção e parentesco, e eles não mais sabiam o que era iniquidade, mas agiam com maldade, e a terra ficou manchada pelo pecado. Eles encolerizaram Deus, o juiz que os havia criado. Mas Genum reunia grupos e mais grupos que tocava trombetas e todos os outros instrumentos já mencionados, ao sopé da montanha sagrada. Eles faziam assim para que os filhos de Sete que estavam na montanha sagrada os ouvissem. Mas quando os filhos de Sete ouviam o barulho, surpreendiam-se e vinham em grupo e ficavam parados no topo montanha para olhar para os de baixo. E assim fizeram durante um ano inteiro. Quando, ao findar daquele ano, Genum viu que eles estavam sendo aos poucos conquistados para seu lado. Satã entrou nele e ensinou-lhe como fazer corantes em diversos padrões para vestimentas, e fez entender como tingir de vermelho e carmesim, de púrpuras e de outras mais. E os filhos de Caim, que engendraram tudo isso, e brilhavam belos e paramentados esplendidamente, juntaram no sopé da montanha, em esplendor, com trombetas e vestidos suntuosos, e corridas cavalos, cometendo todas as formas de abominações. Enquanto os filhos de Sete, que estavam na montanha sagrada, oravam e louvavam a Deus no lugar das hostes de anjos que tinha caído, pelo que Deus os tinha chamado de anjos, porque ele alegrava-se muito com eles. Mas, após isso, eles não mais guardavam seu mandamento nem acreditavam na promessa que ele havia feito a seus antepassados, mas relaxaram-se no jejum e oração e no aconselhamento de Jared seu pai. E continuaram a se reunir no topo da montanha para olhar para os filhos de Caim, desde a manhã até o anoitecer, e para o que eles faziam, para os seus belos vestidos e ornamentos. Então os filhos de Caim olharam para cima, lá de baixo, e viram os filhos de Sete, parados aos grupos no topo da montanha,
e chamaram-nos para que descessem até eles. Mas os filhos de Sete disseram-lhes de cima: Não sabemos o caminho. Então Genum, o filho de Lameque, ouviu-os dizer que não sabiam o caminho, e pôs-se a pensar consigo mesmo como trazê-los para baixo. Então Satã apareceu-lhe durante a noite, dizendo: Não há caminho para eles descerem da montanha onde moram, mas quando eles vierem amanhã, dize-lhes: Vinde até o lado oeste da montanha, ali encontrareis o caminho de um riacho que desce até o sopé da montanha, entre duas colinas, descei por ali até nós. Então, quando raiou o dia, Genum soprou as trombetas e tocou os tambores sob a montanha, como costumava. Os filhos de Sete ouviram-no e vieram como de costume. Então Genum disse-lhes de baixo: Ide até o lado oeste da montanha, ali encontrareis o caminho para descer. Mas quando os filhos de Sete ouviram essas suas palavras, voltaram à caverna para Jered, para contar-lhe tudo o que tinham ouvido. Então, ao ouvir isso, Jered entristeceu-se, pois sabia que eles desobedeceriam seu conselho. Após isso, 100 de homens dentre os filhos de Sete reuniu-se e falou entre si: Vamos, desçamos até os filhos de Caim e vejamos o que eles fazem e divirtamo-nos com eles. Mas quando Jered ouviu isso da 100 de homens, até a sua alma comoveu-se e seu coração penalizou-se. Então ele ergueu-se com grande fervor e colocou-se no meio deles e adjurou-os pelo sangue de Abel o justo, que nenhum de vós desça desta montanha sagrada e pura, na qual nossos antepassados nos ordenaram morar. Mas quando Jered viu que eles não aceitaram suas palavras, disse-lhes: Os meus filhos bons, inocentes e santos, sabei que uma vez que descerdes desta montanha sagrada, Deus não vos permitirá a ela voltar novamente. Outra vez adjurou-os, dizendo: Eu adjuro pela morte de nosso pai Adão e pelo sangue de Abel, de Sete, de Enós, de Cainã e de Malalel, que me obedeçais e não desçais desta montanha sagrada, pois no momento em que a deixardes, sereis destituídos de vida e de misericórdia, e não sereis chamados de filhos de Deus, mas de filhos do demônio. Mas eles não queriam ouvir suas palavras. Enoque já era adulto nesta época e, em seu zelo por Deus, levantou-se e disse: Ouvi-me, ó vós, filhos de Sete, pequenos e grandes, ao desobedecerdes o mandamento de nossos antepassados, e ao descerdes desta montanha sagrada, nunca mais subireis aqui. Mas eles se rebelaram contra Enoque e não quiseram ouvir suas palavras, mas desceram da montanha sagrada. E quando olharam para as filhas de Caim, para seus belos corpos e para suas mãos e pés tingidos de cor, e para as tatuagens ornamentais nos seus rostos, o fogo do pecado acendeu-se neles. Então Satã fez com que elas parecessem lindíssimas perante os filhos de Sete, e também fez com que os filhos de Sete parecessem belíssimos aos olhos das filhas de Caim, de maneira que as filhas de Caim desejassem como feras selvagens os filhos de Sete, e os filhos de Sete desejassem as filhas de Caim, até que cometeram abominações com elas. Mas depois de assim caírem em degradação, eles voltaram ao caminho pelo qual haviam descido, e tentaram subir a montanha sagrada. Mas não conseguiram, pois as pedras daquela montanha sagrada tomaram-se fogo refulgindo diante deles, por isso eles não podiam mais subir. E Deus encolerizou-se com eles e teve pena deles porque desceram da glória, e com isto perderam ou renunciaram à sua própria pureza ou inocência e decaíram na impureza no pecado. Então Deus enviou sua palavra a Jered, dizendo: Esses teus filhos, aos quais chamaste de meus filhos, vê, eles desobedeceram ao meu mandamento e desceram ao antro da perdição e do pecado. Envia um mensageiro àqueles que ficaram para que não desçam e se percam. Então Jered chorou perante o Senhor e pediu-lhe misericórdia e perdão, pois preferia que sua alma abandonasse seu corpo, ao ouvir essas palavras de Deus sobre a descida de seus filhos da montanha sagrada. Mas ele seguiu a ordem de Deus e pregou-lhes que não descessem da montanha sagrada e que não mantivessem relacionamento com os filhos de Caim. Mas eles não ouvirá sua mensagem e não quisera seguir seu conselho. Após isso, um outro grupo reuniu-se e foi procurar por seus irmãos, mas todos pereceram como os outros. E assim foi, grupo após grupo, até que sobraram apenas uns poucos. Então Jered caiu enfermo de pesar e sua enfermidade era tal que o dia de sua morte aproximou-se. Então ele chamou Enoque, seu primogênito, e Matusalém, filho de Enoque, e Lameque, filho de Matusalém, e Noé, filho de Lameque. E quando eles chegaram à sua presença, orou por eles e abençoou-os e disse-lhes: Vós sois filhos justos, inocentes, não desçais desta montanha sagrada,
Pois vede, vossos filhos e os filhos de vossos filhos desceram desta montanha sagrada e dela se afastaram por seus desejos abomináveis e desobediência ao mandamento de Deus. Mas eu sei, pelo poder de Deus, que ele não vos deixará nesta montanha sagrada porque vossos filhos desobedeceram ao seu mandamento e ao de nossos antepassados, que recebemos deles. Mas, ó meus filhos, Deus nos conduzirá para uma terra estranha, e vós nunca mais tornareis a ver com vossos olhos este jardim e esta montanha sagrada. Portanto, ó meus filhos, firmai vossos corações em vós mesmos e guardai o mandamento de Deus que está convosco. E quando partirdes desta montanha sagrada, para uma terra estranha que não conheceis, levai convosco o corpo de nosso pai Adão e com ele estes 3 presentes e oferendas preciosas, a saber, o ouro, o incenso e a mirra, e deposita-os no lugar onde o corpo de nosso pai Adão repousar. E aquele de vós que restar, ó meus filhos, virá a palavra de Deus. E quando ele partir desta terra deverá levar consigo o corpo de nosso pai Adão e deverá depositá-lo no centro da terra, o lugar no qual será engendrada a salvação. Então Noé disse-lhe, quem dentre nós é aquele que restará? E Jéred respondeu, tu és aquele que restará. E tu deverás retirar o corpo de nosso pai Adão de dentro da caverna e colocá-lo contigo na arca quando o dilúvio chegar. E teu filho Sem, que sairá de teus quadris, é quem depositará o corpo de nosso pai no centro da terra, no lugar de onde virá a salvação. Então Jéred dirigiu-se a seu filho Enoque e disse-lhe, tu, meu filho, permanece nesta caverna e ministram com diligência ante o corpo de nosso pai Adão todos os dias de tua vida, e instrui teu povo em justiça e inocência. E Jéred acabou de falar. Suas mãos afrouxaram-se. Seus olhos fecharam-se, e ele repousou como seus antepassados. Sua morte teve lugar quando Noé tinha 360 anos de idade, e quando ele próprio tinha 989 anos de vida, no 12º dia de Taxas, numa sexta-feira. Mas, ao morrer, lágrimas jorraram pelo rosto de Jéred por causa de sua grande tristeza pelos filhos de Sete que caíram durante seus dias. Então Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, estes 4, prantearam-no, embalsamaram-no cuidadosamente, e em seguida deitaram-no na caverna dos tesouros. Depois ergueram-se e prantearam-no ainda durante 40 dias. E quando esses dias de luto terminaram, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé permaneceram com a tristeza no coração, porque seu pai os deixará, e eles não mais o viam. Mas Enoque guardou o mandamento de Jéred seu pai e continuou a ministrar na caverna. E foi a esse Enoque que aconteceram muitas maravilhas, e que também escreveu um célebre livro, mas essas maravilhas não podem ser contadas aqui. Então, após isso, os filhos de Sete desencaminharam-se e caíram, eles, seus filhos e suas esposas. E quando Enoque, Matusalém, Lameque e Noé os viram, seus corações sofreram por causa de sua queda na dúvida cheia de descrença, e eles choraram e buscaram a misericórdia de Deus, para que os protegesse e os retirasse desta geração má. Enoque continuou a ministrar ante o Senhor por 385 anos. Ao findar este período ele soube, pela graça de Deus, que Deus tencionava removê-lo da terra. Ele então disse a seu filho, o meu filho, eu sei que Deus tencionava trazer águas do dilúvio sobre a terra destruir nossa criação. E vós sois os últimos governantes deste povo da montanha, pois eu sei que ninguém vos restará para gerar filhos nesta montanha sagrada e nenhum de vós governará os filhos de seu povo, nem restará um grupo grande de vós nesta montanha. Enoque também disse-lhes, vigiai vossa alma, mantende-vos em vosso temor a Deus e em vosso serviço a Ele e adorai-o em fé correta e servi-o com justiça, inocência e discernimento, em penitência também em pureza. Quando Enoque terminou seus mandamentos a eles, Deus transportou-o da montanha para a região da vida, as moradas dos justos e dos escolhidos, a morada do paraíso da alegria, na luz que alcança céu, luz que está além da luz deste mundo, pois é a luz de Deus que preenche o mundo inteiro, mas que nenhum lugar pode conter. Portanto, porque Enoque estava na luz de Deus, achou-se fora do alcance da morte, até que Deus decidisse fazê-lo morrer. Ao todo, nenhum de nossos antepassados ou de seus filhos permaneceu naquela montanha sagrada, com exceção destes 3, Matusalém, Lameque e Noé, pois todos os outros desceram da montanha e caíram no pecado com os filhos de Caim. Portanto, foi-lhes aquela montanha, e nenhum permaneceu nela salvo aqueles 3 homens.